Quero deixar aqui uma palavra para o coração daqueles que nos ouvem. Em 1 Samuel, capítulo 16, em 1 Samuel, capítulo 16, a epígrafe vai dizer que Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Mas já tinha um rei em Israel. Este rei chamava Saul. E Deus vai dizer para Samuel: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus falou: até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul? Vem, enche o teu vaso de azeite e enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre seus filhos já tenho me provido de um rei. Irmãos, você que me ouve, entenda uma coisa. Deus ordenou Samuel ir à casa de Jessé e lá Deus já tinha se provido de um rei. Só que Davi era muito novo, menino ainda. Ali Davi foi ungido. O azeite desceu sobre Davi. Davi foi ungido depois de ter passado todos os seus irmãos e após ele chegar, antes de ele chegar, Samuel falou: não nos assentaremos à mesa antes que ele, enquanto o escolhido do Senhor não chegasse e tal. Aquela situação que quase todo mundo conhece. E aí quando Davi chega, ele é ungido. Só que ele não vai reinar de imediato. Existem coisas que Deus nos promete e que Deus até embute na nossa natureza um certo preparo para exercer certas funções e tarefas na vida para com Deus e na vida secular. E aparentemente parece que nós vamos viver aquilo de imediato, mas Davi não viveu aquilo de imediato. Aquilo não aconteceu de imediato. Davi teve que esperar um momento para que ele pudesse ver aquilo que Deus tinha falado com respeito à sua pessoa se cumprir. Passou-se um processo muito longo. Davi ainda era menino. Davi ainda teve que se tornar soldado no exército de Saul. Depois se tornou um grande guerreiro, um grande general de Saul ali, e ele foi passando por fases, enfrentou Golias, enfrentou a inveja e a fúria de Saul primeiro, as perseguições de exércitos inimigos. Ele teve que ir para várias batalhas, enfrentar várias batalhas na sua vida. Não vamos pensar que porque tem pessoas que pensam assim: Deus falou, então vai acontecer, vai ser da noite para o dia. Não, entenda uma coisa, que se não aconteceu da noite para o dia, se você ainda não está vivendo aquilo que Deus falou com você, entenda uma coisa, não quer dizer que Deus não vá cumprir, quer dizer que há um tempo, há um período, há um momento, há uma hora, há um segundo, uma hora preparada por Deus para você viver aquilo. Então tenha paciência, aprenda a aguardar com paciência no Senhor. O salmista diz assim: guardei com paciência no Senhor. E ele se voltou para mim e ouviu meu clamor, disse o salmista. Nós temos que ter paciência. Porque às vezes aquilo que Deus nos promete, nós vamos ter que passar por um processo para podermos ter capacidade para abraçarmos aquela vitória, aquela bênção grande que Deus está reservando para a nossa vida. Talvez Deus esteja reservando algo grande para a tua vida e você está aí tentando largar tudo e deixar tudo de lado. E Deus está falando: não é hora de você largar, é hora de você batalhar. É hora de você persistir, é hora de você enfrentar a situação, é hora de você ir para cima, é hora de você dizer: eu não desisto, porque eu tenho uma promessa. Quando Deus falou para Abraão
que ele seria abençoado, que ele saísse do meio da sua parentela, porque ele seria abençoado, faria dele uma grande nação e tal. Abraão não saiu sem, quase que assim, sem rumo, porque Deus não falou para onde ele teria que ir de imediato, mas mandou que ele saísse. Às vezes Deus não dá toda a coordenada minuciosamente, mas Ele vai estar na jornada da nossa vida. Ele vai estar em cada passo que a gente vai estar dando. Deus está em cada passo que você está dando. Confie nele. Confie na palavra dele, confie no que ele falou para você, não desista, não desanime, não volte atrás. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem uma história em que o cego, Bartimeu, está ali clamando, e uma multidão disse: aquieta-te, cala-te, cego, não incomode o mestre. Mas você pensa que o cego parou de clamar? Ele tinha uma necessidade, ele sabia que quem estava passando podia ajudar ele. Então o que ele faz? Ele continua clamando, ele continua buscando. O que nós temos que fazer? E dentro de várias situações que nós vivemos, é continuar perseverando e insistindo em alcançar aquilo que Deus nos prometeu. Insista em alcançar aquilo que Deus te prometeu, porque quando chegar a hora certa, estabelecida por Deus, porque Deus tem Deus tem o controle de toda a situação. Nós trabalhamos com micro tempo, Deus trabalha com macro tempo. Deus é dono do tempo. Deus, ele sabe como trabalhar e te dar vitória na hora certa. Confie nele. Não fique aí não, querendo abaixar a cabeça, pensando: fulano falou assim, Betano falou assim, não vai acontecer, a situação assim surgiu. Imagine que Davi vesse, Deus ungiu ele, falou tudo aquilo a respeito de Davi, mandou que Samuel derramasse o azeite sobre a cabeça dele, ele viu aquilo acontecer tudo, e de repente agora ele começa a ver uma série de situações, ele tem que enfrentar uma série de situações, enfrentar urso, leão, passar pelos desertos, tomando conta das ovelhas de seu pai. Ele tem que agora enfrentar o gigante Golias. Ele tem que enfrentar a fúria de Saul, a inveja de Saul, a perseguição de Saul. Teve que enfrentar também, dentro do exército de Saul ali, teve que enfrentar os inimigos, ir para várias guerras, ver a morte passando bem perto dele. Mas ele não desanimou. Não desanime, continue firme, confiando no Senhor.